Fala pessoal, ligado no YouTube com a gente, sejam muito bem-vindos ao Band Placar, que tem oferecimento BandBet, as melhores dicas para você neste programa que começará agora falando de Brasileirão, porque hoje, Berna, é segunda-feira, mas temos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive um clássico, Vasco versus Fluminense no Maracanã. Prévia da semifinal da Copa do Brasil, os dois vão se enfrentar na semifinal daquele lado de lá. E vale posições importantes na tabela do Brasileirão, porque o Fluminense está sonhando com uma vaga na Libertadores, direta ou indireta ou pré-Libertadores, e o Vasco quer garantir talvez uma vaga na Sul-Americana. No começo do ano o Vasco estava brigando contra o rebaixamento. Sim. E agora o Diniz deu uma sequência positiva ao Vasco, o Vasco está jogando bem, não só vencendo, mas jogando bem. O Fluminense oscila um pouquinho mais. O Vasco inclusive isa com alternativas de jogo, né? A gente olha para a partida contra o Fortaleza, foi um time que soube se adaptar perfeitamente à circunstância, né? Porque perde o Hugo Moura, expulso infantilmente no primeiro tempo, faz o gol com 1 a menos, sim, com o Ryan, né, numa jogada de transição muito rápida, defesa-ataque, e aí no segundo tempo se fecha completamente e dá a bola para o Fortaleza de Martim Palermo. E ainda assim, no final do jogo, chega ao seu gol com o David. Então é um time que soube se adaptar às circunstâncias, me parece até um aprendizado do técnico Fernando Diniz, né? Que é um treinador que gosta de um futebol mais ofensivo, sim, mas diante da ocasião soube se adaptar ao que o jogo pedia naquele momento, né? A expulsão do Hugo Moura implica, evidentemente, a suspensão dele, né? Tá fora do jogo de hoje, o que eu acho que é uma boa notícia para o Vasco. É um jogador muito limitado, é uma idiosincrasia do técnico Fernando Diniz, né? E aí, como é que a gente deve olhar para esse meio de campo do Vasco da Gama? Com o Cauã Barros, jogador revelado no Vasco, que inclusive já foi emprestado para o América Mineiro e tal, que é muito bom, vem se mostrando um excepcional volante, uma das revelações desse Campeonato Brasileiro. E o Tietê, que atuou como lateral direito contra o Fortaleza, volta à posição de origem dele, formando essa dupla com a joia de São Januário. Mais à frente, Felipe Coutinho centralizado, Nuno Moreira pelo lado esquerdo e muito provavelmente Andrés Gomes pelo lado direito, com o Ryan sendo o centroavante. Se o Fernando Diniz optar por um jogo aéreo mais eficaz, ele vai colocar o Ryan pelo lado direito e o Verratti, que não entrou contra o Fortaleza, como centroavante, né? Então acho que essa é a ideia. O Vasco não melhora apenas por causa dos garotos de São Januário. Melhora também por causa das contratações para o sistema defensivo. Cuesta e Robert Renan estão jogando muito bem, muito bem. Robert Renan, inclusive, jogador revelado pelo Corinthians. O Paulo Henrique está de volta à lateral direita, depois de servir a seleção brasileira na Ásia. E o Piton está recuperado, vai jogar pelo lado esquerdo. Então, a gente vê um Vasco forte e confiante, o que é mais importante, para essa partida contra o Fluminense, que deve ter o retorno de Lúcio Acosta ao meio de campo, né? Um jogador que pensa o jogo por ali, pequenininho, tal, do tamanho do Soteldo, 1,59 m de altura. É um jogador muito importante para o time do Fluminense, né? Um pouco mais à frente, o John Kennedy, nas prévias, aparece como titular. Ou seja, deve barrar o Germancano, que não é mais o mesmo, evidentemente, de 2023. Pelo lado direito, Canóbio, né, que encontrou esse posicionamento, sejamos justos, graças ao Renato Gaúcho. Ele vinha jogando pelo lado esquerdo, jogou assim no Atlético Paranaense, vinha jogando assim no Fluminense e jogava assim pelo lado direito no Peñarol. Ele surge para o futebol jogando pelo lado direito. E aí volta a atuar dessa forma, e muito bem, aliás, no time do Fluminense. Pelo lado esquerdo, Kevin Serna, ótimo jogador que serviu a seleção colombiana também. Foi até para a seleção, depois das atuações do Exatamente. Também um jogador que mudou de posição, né? Jogava mais pelo lado direito e agora atua mais pelo lado esquerdo no ataque do Fluminense. E aí a dupla de volantes é aquela já tradicional, muito boa, com Hércules e Martinelli, né? Na zaga, Thiago Silva e Freitas, Samuel Xavier e René nas duas laterais. Esse deve ser o Fluminense para essa partida. É um grande clássico, é um jogo muito equilibrado e a gente vai colocar na tela agora para você as melhores oportunidades do mercado para Vasco e Fluminense, mando no Vasco da Gama, no Maracanã. A bola vai rolar às 7h30 da noite. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aqui é o seguinte, ó, já temos as odds, o mercado já está aberto para esse jogo, que é logo mais, às 7h30.
Com o Vasco da Gama pagando R$ 2,90, uma odd muito boa para o Vasco da Gama, hein? O Fluminense pagando R$ 2,60 e o empate pagando R$ 3,00. Isa, eu acho que diante do retrospecto recente, Sim. das atuações, o Fluminense não jogou bem contra o Juventude, um time que agoniza na zona do rebaixamento. O Vasco vem de uma vitória heróica no Castelão sobre o Fortaleza, que também está no Z4. Eu aposto no Vasco da Gama nessa partida. Vamos de Vasco. Então, não se esqueça, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e faça sua fezinha nesse pacote de 3 jogos do Campeonato Brasileiro de segunda-feira, hein, pessoal? Ou então, se você preferir, você digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Tem esse jogo do Vasco e um pouquinho mais cedo, meia hora antes, a bola rola em Caxias do Sul para o Juventude, que não vence há 7 jogos. Precisa ganhar desesperadamente de outro time que também vem mal, é o Red Bull Bragantino, né, Isa? Pois é, esse é mais um jogo dessa segunda-feira, 29ª rodada. O Juventude ainda sonha em escapar do rebaixamento, mas me parece bem difíceis e remotas as condições para o time. Agora, o Bragantino também piorou, Berna, mas fez um primeiro turno tão bom que mesmo com essa queda livre no segundo turno, ainda deixa o Red Bull Bragantino na 10ª posição da tabela, ou seja, está ali no meio termo. Acredito que não corra chances, riscos, né? Não corra riscos de rebaixamento. De qualquer forma, o Bragantino tem desfalques, deve voltar o Cleiton ao gol, não há certeza ainda. E o Juventude também perde o Rodrigo San, que é um jogador que você gosta muito para esse duelo, mesmo jogando no Alfredo Jaconi. Exatamente. Desculpa, o Rodrigo San está de volta. O Rodrigo San está de volta. Isso. Ele estava suspenso, né? Na verdade, quem não joga é o Wilker Angel. Exatamente. Né? Jogador que é venezuelano, isso, convive com lesões, então a zaga deve ter Abner e o retorno do Rodrigo San. Jogadores que eu gosto mesmo. Ele chega duro. Exatamente. Ele chega duro, inclusive fez boas apresentações no Água Santa, né? Quando o Água Santa foi vice-campeão paulista para o Palmeiras em 2023. Mas assim, o time do Juventude não faz um bom Campeonato Brasileiro, pelo contrário, faz um péssimo Campeonato Brasileiro, mesmo com a troca de treinador. Melhorou quando o Carpini chegou, mas não o bastante para manter o time na Série A. Exatamente, a tendência é que o time seja rebaixado mesmo, né? Então a gente vai ver um time com um desfalque muito importante também no seu meio de campo, que é o Mandaca, né? Um dos jogadores responsáveis ali pela criação do jogo. Então deve entrar até com o meio campo mais reforçado, de repente com o Kaique e Jadson, né? O Rafael Bilu, esse ponta direita, que era do Criciúma, chegou a jogar no Cruzeiro, jogador de muita velocidade pelo lado direito. O Talhari, que é uma espécie de coringa no ataque pelo lado esquerdo, e o Gilberto sendo o centroavante. Assim deve formar a equipe do Juventude do técnico Thiago Carpini. Por outro lado, o Bragantino vai ter um desfalque importante, o Guzmán Rodrigues, que forma a dupla titular de zaga com o Pedro Henrique, ex-jogador de Corinthians e Atlético Paranaense. Tem o provável retorno do Natan à lateral direita, mas eu manteria o Andrés Hurtado. Eu acho que um jogador de muita qualidade no apoio, né? Na defesa ele não vai muito bem. Como o Red Bull Bragantino deve tomar a iniciativa na partida, eu acho importante que tenha um lateral de mais ataque ao espaço, né? E aí, como aconteceu contra o Palmeiras, o técnico Fernando Seabra pode fazer uma dobra de laterais pela esquerda. Vanderlan, ex-jogador do Alviverde, e Juninho Capixaba jogando como meio-campista, 4 homens no meio de campo, La Quintana, que serviu à seleção uruguaia, jogando mais pelo lado direito, e o Thiago Borbas centralizado, né? Assim deve jogar o Red Bull Bragantino nessa partida, das equipes que vivem momentos muito ruins, mas eu acho que o Red Bull Bragantino é favorito para esse jogo. Vamos botar na tela as melhores oportunidades do mercado para você, né? Na BandBet, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. E tem Super Boost do Campeonato Brasileiro hoje para esse jogo. Basta você clicar aqui no botão Brasileirão Série A. E aí é o seguinte, você já tem uma combinadinha que eu e a Isa sugerimos para você, com odds incríveis e insuperáveis. Eu vou mostrar isso para você agora, super exclusivos, tá? É o seguinte, ambas as equipes marcam, quase que meu celular caiu por aqui, mas tudo bem, tá tudo certo, tá? Ambas as equipes marcam e total de chutes no gol, mais de 8,5, tá? Então é o seguinte, um jogo em que as duas equipes vão fazer gols e mais de 8 chutes e meio, ou seja, 9 para cima, dos dois times também, ou seja, grande chance disso acontecer, tá? Essa combinadinha tá pagando 3,70 contra 3,05 na média do mercado. Falei para você
que são odds exclusivas que deixam a concorrência comendo poeira. Então vamos lá, 3,70 contra 3,05 na média do mercado. Eu vou nessa, viu, Isa? Vamos nessa. Acho que é uma belíssima oportunidade do mercado, então não deixe de fazer a sua fezinha com super boosts para os 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Tem também as odds simples para esse jogo, Juventude pagando mais até do que o Red Bull Bragantino. Acho que o Red Bull Bragantino, como eu disse, é favorito. Aqui a gente vê o Juventude pagando R$3 contra R$2,50 Você vai de Bragantino? do Red Bull Eu vou Bragantino. de empate. De empate? Bom, se quiser não tem problema nenhum. 3,15 ou você pode fazer uma dupla como eu fiz agora, Exato. tá? Red Bull Bragantino ou empate, você tem essa possibilidade, afinal de contas, são infinitas possibilidades na BandBet. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu!